Queridos, mas é um tempo muito, muito lindo que nós estamos vivendo como nação e como reino, porque não é simplesmente no Brasil que isso tem acontecido, mas ao redor do mundo. E uma coisa que Deus tem falado conosco é sobre essa revelação da graça, né? E essa revelação que não é uma revelação abusiva, onde eu entro na igreja, o que eu gosto eu pego, o que eu não gosto eu falo, eu não preciso disso. Não é isso, não é uma revelação onde eu vou pecar mais, porque quanto mais eu peco, mais revelação da... Não é isso, queridos, é uma revelação verdadeira e genuína. Se a graça de Deus não está te levando para mais perto de Jesus, você já está vivendo um extremo. Se a graça de Deus não está te mostrando mais nitidamente a face de Jesus, se a graça de Deus não está te capacitando a cumprir uma lei que era impossível você cumprir sem o Espírito, você não está vivendo a graça correta. Porque sabe, tem um momento da vida de Jesus que ele se depara lá com os fariseus, e os fariseus sempre tentando... aqueles caras que, tem uns caras que às vezes chegam e falam, eu vou fazer uma pergunta teológica tão difícil que eu vou deixar esses pastores sem resposta. Os fariseus eram esses caras, eles queriam contestar a verdade, de Jesus. Então eles chegam para Jesus e eles começam a questionar sobre o adultério. Eles começam a apontar e daí Jesus fala, olha, vocês querem saber a verdade? Se a lei dizia para vocês que adulterar era você então dormir com a mulher do próximo, eu estou te dizendo que se você imaginar alguma coisa com outra mulher, você já está pecando. E aí eu te digo, queridos, todos nós nessa sala sabemos que é impossível nós não pecarmos na nossa mente. Existem momentos, às vezes você está sonhando, às vezes você está em momentos que você não tem o controle, e todos nós, ou seja, é impossível não pecar, é impossível eu cumprir a lei, a não ser que eu esteja posicionado no lugar correto, e esse lugar é o lugar da graça de Deus. Então Jesus ele contesta a religiosidade dos fariseus, porque o que os fariseus diziam? Eles ficavam olhando para as pessoas e falando, olha, ele pecou, nossa, você viu o que ele fez? Você viu o que ela fez? Meu Deus, você viu o que o Justin Bieber lá, o último pecado dele? Você viu o que ela fez? Você viu o que ele fez? E as pessoas começavam a falar então, publicamente uma das outras. Os fariseus andavam, e daí Jesus fala, olha, por fora vocês estão intactos, por dentro vocês estão podres, porque essa revelação da santidade exterior, ela está deturpando a revelação verdadeira da santidade interior, porque de fato, a vida espiritual é de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso que a gente não pode tentar merecer, e sabe, queridos, eu vivi muitos anos da minha vida, muitos anos, e se eu não me cuidar, eu volto para esse lugar, onde eu penso que por mais, o quanto que eu jejuar, o quanto que eu orar, o quanto que eu me esforçar, o quanto que eu estiver na igreja, o quanto as madrugadas que eu estiver acordado, quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ter de Deus. E queridos, isso é verdade? Pode ser verdade, se o Espírito Santo estiver por trás disso, mas quando existe esforço humano, eu já estou distante de Cristo, porque Cristo não vem através das obras, Cristo vem através da graça pela fé. E eu queria ler com vocês Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, rapidinho. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Gente, que versículo é esse? Olha só o que Paulo está nos dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês, nós todos, nós nunca mereceríamos, nós somos podres, nós estávamos presos ao pecado, mas um dia Deus, que está sentado sobre o trono, que comanda todas as coisas, Deus que possui todo o ouro e toda a prata, Deus se fez homem, para que eu tivesse acesso à divindade de Deus. Então Deus, Ele toma o meu lugar. Então, o que o pecado te traz? O pecado te traz a morte, o pecado traz a escassez, o salário do pecado era o que nós todos merecíamos, Lembra Cristo e Barrabás? Quando Cristo e Barrabás estão lá sendo, e daí eles vão a público e daí o cara fala para o povo lá, escolhe quem que vocês querem que eu liberte, Barrabás, que é um criminoso, um assassino, um pedófilo, começa a falar várias coisas, ou Cristo, que é esse cara que está falando as coisas, e o povo escolhe soltar Barrabás e prender Cristo. Então naquele momento, Barrabás está representando a todos nós, e Cristo então ele toma o nosso lugar, e quando Cristo toma o nosso lugar, o que ele fala? A Bíblia diz que então quando nós estamos em Cristo, nós então vamos para o lugar dele, e nós estamos assentados nas regiões celestiais, e é por isso que o reino de Deus, ele não acontece aqui uma igreja que está tentando alcançar o céu, é uma igreja que está trazendo o céu para a terra,
É uma igreja que não está esperando Jesus voltar para ele fazer um mundo melhor. É uma igreja que já está trazendo um mundo melhor para a terra. Amém, queridos? É por isso que nós, como filhos de Deus, queridos, a eternidade já é agora. A gente não está esperando o dia, a gente já está vivendo a eternidade. Né? Uma vez eu estava pensando, eu falei, Jesus, se eu não consigo te enxergar, se eu não consigo entender direito o que você é, o que me garante que na eternidade, de repente, eu vou enxergar o Jesus correto, se a minha vida inteira eu passei procurando um Jesus que eu nunca encontrei? Eu falei, Jesus, não é possível, o Senhor está aqui, se revela, aparece, e gente, Jesus começou a se revelar através da palavra, Jesus começou a se revelar através da graça, mas não é através de um esforço humano, não é através das nossas obras. É fantástico, queridos, eu não estou invalidando em nenhum momento, não me entenda errado, eu não estou invalidando a oração, eu não estou invalidando o jejum, são princípios da palavra de Deus, e princípios não mudam. O que eu estou te falando é que a gente não pode pegar um princípio e tornar esse princípio uma lei sem o Espírito Santo. E ainda mais ficar falando, olha, eu orei tantas horas, aquela pessoa não orou, ele não deveria estar no louvor. Aquela pessoa não fez isso, ela não vai receber a revelação de Jesus. Por que ele recebeu? E aí a gente começa a se comparar e daí vira aquela coisa de Satanás que todos nós sabemos, né? Mas nós estamos assentados nas regiões celestiais, amém? Aonde que você está assentado? Nas regiões celestiais. Nós estamos então no céu. Então nós vivemos a nossa vida na terra como quem possui tudo. Eu estava conversando com o Gustavo, gente, esse menino é fantástico. Fantástico, cara, gostei muito de você mesmo. E ele estava falando, então, estava compartilhando comigo que quando eu orei aqui, eu falei sobre as bolsas de estudo, é algo que ele recebeu, ele estava orando, foi uma confirmação, enfim, a gente começou a conversar, e ele falou, mas Fi, eu ainda não sei como que eu vou ter dinheiro para pagar o resto da faculdade. Então eu falei, é o seguinte, eu estou na mesma situação que o Gustavo, tá? Porque eu e a minha esposa, a gente está entrando aí numa zona, a gente está saindo do barco, que eu preguei para vocês, é para nós também, a gente está entrando assim numa zona de risco, de perigo, onde a gente está arriscando tudo por causa de uma palavra de Deus. E a gente não sabe como a gente vai pagar a conta no final do mês. Mas eu entendo que eu estando assentado nas regiões celestiais, gente, eu não estou falando para você ser tipo bobo, eu vou comprar um iPhone novo, um computador, depois eu coloco na conta de Deus. Não é isso que eu estou falando. Tá? Não vamos entender como filhos imaturos. Todos nós somos maduros aqui, amém? Enfim, falei para o Gustavo, olha Gustavo, nós assentados nas regiões celestiais, então com Deus, nós temos tudo é nosso. Porque se em Cristo eu sou co-herdeiro, cara, tudo é nosso. Então eu posso pela fé acessar uma porta que estava fechada aos meus olhos naturais, e eu posso abrir essa porta pelos meus olhos espirituais, e conforme eu for andando, Deus vai providenciando, Deus vai fazendo o caminho, e quando eu percebi, eu passei pela porta que desde o início era o que Deus queria. E eu entendo então que Deus está nos despertando para entendermos, queridos, a nossa identidade, e a identidade, eu não estou falando só você como homem de Deus ou filho de Deus, estou falando que a identidade no sentido que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O negócio é o seguinte, diabo, você acha que você pode brincar com o meu país, mas você não pode, porque eu estou sentado junto com Cristo e a gente está exercendo domínio sobre a terra. Eu não estou me defendendo de você, diabo, é você que tem que fugir de mim. Amém, queridos? E a gente começa a tomar um posicionamento onde a gente não tem mais medo do mundo. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 60 que levanta-te e resplandece, né? Diz que as trevas encobrem a terra, mas sobre ti raia a luz do Senhor. Sabe o que significa trevas no mundo? Uma oportunidade para a luz brilhar mais forte. E eu creio que nós não teremos mais medo, amém, queridos? Nós, reposicionados em Cristo Jesus, na graça de Deus, nós vamos entender o nosso lugar nas regiões celestiais, nós vamos entender nossa identidade de filho. Viver com Deus não vai mais ser uma coisa pesada, não vai mais ser um fardo, não vai ser uma lista de regras, mas vai ser uma posição celestial, onde tudo é nosso, amém? Tudo é nosso, amém? Vou orar para a gente então entrar na palavra. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e de mim nesse momento. Eu oro para que você fale, para que não seja algo meu, para que não seja uma revelação minha, Senhor, mas para que seja o próprio Cristo se revelando a nós. Eu oro para que qualquer distração, qualquer perturbação, qualquer preocupação, Deus, eu oro contra tudo isso, e eu oro para que somente o Espírito Santo seja livre. Só o Espírito Santo é livre nessa hora, ninguém mais, nenhum outro espírito, nenhuma outra preocupação, somente o Espírito Santo. Eu oro e eu te peço, Deus, revela-te a nós, leva-nos para mais perto de Cristo, e revela essa identidade, essa posição celestial que todos nós já temos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, amém. É engraçado quando você ora alguma coisa no final da oração, você fala Jesus, em nome de Jesus, né? Não sei se alguém já fez isso aqui.
Eu faço muito, cara, daí você fica assim, tá, já falei Jesus, falo de novo, não falo, mas daí na dúvida eu falo. Mas, já falei pra vocês que eu tô usando o tênis do meu avô, né? Cara, meu avô é muito maneiro, eu gosto muito do meu avô. Não sei se vocês conhecem ele, todos vocês, mas meu avô é uma inspiração muito, muito, muito grande pra mim. E ele... Mas não é sobre o meu avô que a gente vai falar, mas eu amo ele. Beijo, vô, se estiver aí ouvindo de algum lugar. Ele tá vivo, tá? Não tô, falando com o espírito, nada. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. Será que vocês aguentam um pouquinho mais? Amém? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, eu estava me fazendo essa pergunta esses dias, né? Eu estava pensando, meu Deus, como que a gente pode pegar um livro como a Bíblia, né, de milhares de anos que foi escrito? Como que eu posso ler tantos autores diferentes? Como que eu posso ler e ter a revelação correta? Como que eu posso ler e saber que eu estou tendo a revelação correta? Não sei se você já fez essa pergunta. E eu estava falando, Deus, mas tem tanta coisa ali que é polêmica, que eu não sei explicar, e que nunca ninguém me ensinou, e como é que eu posso? E daí Deus me levou para esse versículo, e Ele falou, Felipe, a única maneira de nós termos a revelação correta da palavra de Deus, é se o Espírito correto nos revelar. Vou falar melhor. É se o mesmo Espírito que inspirou os escritores a escreverem, for o Espírito que vai estar dentro do seu quarto, quando você estiver lendo, vai estar te revelando. É a única forma. Não tem escola bíblica, não tem faculdade, não tem curso, não tem pastor. A única maneira, queridos, é por isso que eu queria começar com isso. A gente precisa entender que as coisas espirituais, elas só são discernidas em um ambiente espiritual. É impossível você não sendo espiritual entender. E daí quando você ouve uma coisa espiritual, se você não está no Espírito, você vai achar que é loucura. Sabe quando o apóstolo Paulo escreveu isso? É muito legal, ele estava falando com os coríntios, ele tinha ido para Macedônia, e daí ele estava descendo, e ele parou em Atenas, e aí em Atenas ele ficou alguns dias pregando a palavra de Deus, e ele só foi resistido. As pessoas não aceitaram. Por quê? Porque era um centro da sabedoria humana. Lembra? Atenas ainda é, né? Tem vários filósofos, tem várias teorias, então tudo era contestado, e a sabedoria humana de Atenas resistiu a Deus através de Paulo. Então Paulo sai de Atenas frustrado ministerialmente, e quando ele chega em Corinto, a primeira coisa que ele diz para os coríntios é o seguinte: olha, vocês têm que entender uma coisa, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Falei a mesma coisa. Mas você entendeu. E sabe, queridos, a gente precisa entender que nós estamos inseridos numa era perversa. Nós estamos inseridos em um momento onde, e eu não estou te falando somente fora dessas quatro paredes, eu estou falando que muitas vezes aqui dentro nós temos tido essa mentalidade onde nós resistimos o novo de Deus, onde nós resistimos aquilo que Deus está fazendo, porque nós não conseguimos discernir no Espírito. Mas a Bíblia diz, como eu já falei para vocês, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem aos filhos de Deus e aos filhos de seus filhos. Quando eu li esse versículo, Deus falou muito comigo, porque Deus falou: Felipe, eu nunca deixei interpretação como herança. Eu nunca pedi para que as gerações deixassem de herança a interpretação da Bíblia. Eu nunca pedi que as gerações deixassem, e sabe, eu comecei a lembrar de tantas interpretações. O meu avô mesmo, esse cara maneiro que eu estava falando, quando ele começou o ministério, ele achava que bateria era do Satã, e ele não permitia então bateria dentro da igreja. Mas um dia, o Espírito Santo revelou a ele, que na verdade não tinha nenhum lugar na palavra de Deus, e nunca Deus quis que a bateria fosse, não fosse inserida na igreja. E nesse momento de revelação, então o meu avô, ele tirou essa interpretação que já estava sendo passada de geração em geração, e ele então traz a revelação. E aqui em Deuteronômio, Moisés está nos dizendo o seguinte: queridos, interpretação não é herança. A minha herança das gerações passadas que viveram antes que nós, a nossa herança é a revelação da palavra de Deus. Ofensas não são herança. As gerações passadas, em muitos momentos, sabe, queridos, foi uma geração que fechou portas. Nós nos desentendemos, nós temos uma doutrina diferente, então a porta está fechada para você.
Mas a minha geração entende que isso não é herança, porque isso não é revelação. Isso foi uma interpretação que serviu há um tempo. Eu não vou julgar se estava certo ou estava errado. O que eu entendo é que a minha herança é a revelação. Querido, você consegue entender a diferença entre revelação e interpretação? Interpretação é a conclusão humana que alguém chega lendo um determinado texto. Então, lendo a palavra de Deus, eu interpreto, eu chego a uma conclusão racional por causa disso. A revelação é quando o Espírito Santo tira o véu daquilo que parecia só letra e de repente ele vivifica, ele transforma em vida. E a revelação, ela é herança, mas a interpretação não. A gente precisa entender para que a gente possa entrar na dimensão daquilo que Deus tem preparado para o Brasil, que a gente precisa se desfazer de algumas interpretações errôneas que nós temos. Gente, tem coisa que eu estava pensando, olha uma das interpretações que eu estava pensando, tá? Talvez você vai se identificar aí, mas não precisa ficar com vergonha. Quando Deus me falou isso algumas semanas atrás, eu estava lá, daí Deus me falou, daí eu lembrei daquele versículo, né, que tem festa no céu. Quem já ouviu esse versículo? Tem festa no céu quando alguém se converte. Então, fui procurar esse versículo, querido. Falei, eu quero ver esse versículo, né, vamos ver o que estava acontecendo lá. Aí quando eu abro, eu vejo que na verdade está dizendo que existe grande alegria, né, entre os anjos, existe alegria quando uma alma, então, é salva. Mas na minha interpretação de criança, crescendo na igreja, talvez você vai se identificar, o que eu pensava? Num culto poderoso, onde tinha 2 pessoas que aceitavam a Jesus no final, os anjos, eles preparavam as bexigas, os balões, e eles ficavam lá festejando por 30 minutos, daí parava a festa e ficavam tristes até a próxima pessoa aceitar Jesus. Não ri não, porque eu sei que vocês também pensavam isso. Mas na minha cabeça era uma festa sim, acontecia uma festa, sei lá, podia ser uma rave lá no céu, alguma coisa. Mas eu pensava que era uma festa sim, temporária. Mas querido, a gente está falando de seres que estão na eternidade. Você acha que no céu vai ter lamento? Você acha que na eternidade, no lugar da presença de Deus, quando João diz no Apocalipse, o lugar do trono de Deus, você acha que é um lugar de tristeza? Queridos, eu entendo que o céu, eu entendo que a eternidade é um lugar de festa constante, é um lugar de louvores sendo entronizados ao Senhor, e é claro que existe uma alegria, quando nós nos conectamos, nos reconectamos à paternidade de Deus, mas essa era uma interpretação que estava limitando a minha revelação, e aí eu estava pensando no céu, porque assim, muita gente pensa no céu, eu não sei se eu quero ir para o céu, a gente vai ficar o dia inteiro lá cantando, adorando a Deus, e às vezes essa interpretação que nos é passada, sabe, às vezes chegava, eu lembro, né, na infância, assim, às vezes chegava um pastor e falava, nossa, num acampamento de jovens, adolescentes, gente, vai ser demais, imagina no céu, quando a gente chegar e ficar cantando para Deus, 24 horas, eu pensava, meu Deus, eu não sei se eu quero isso. Eu não sei se eu tenho voz para isso. 2, eu não sei se é isso. E sabe, queridos, às vezes essas interpretações que nós trazemos, elas nos impedem de entrar num nível de revelação mais profundo. E a gente passa a viver o nosso cristianismo, porque é a melhor opção enquanto eu estou aqui na terra, mas não porque é uma revelação que eu tenho diária, de uma posição celestial que eu ocupo com Cristo. Vocês conseguem entender? E eu creio que é um momento que o Espírito Santo está tirando o véu de algumas coisas, e existe algo novo, de fato, que está para acontecer. Queria te dizer uma coisa, que Deus não quer ser entendido, mas Ele quer ser revelado, Ele quer se revelar a nós. Muitas vezes você não vai entender Deus, você não vai entender o porquê, você não vai compreender, mas mesmo não compreendendo, a revelação ela vai ser tão mais forte, que ela vai nos conduzir em direção à presença de Deus. Uma revelação que não depende de um entendimento humano. Eu estava falando, né, com do pastor Márcio, da pastora Nani, e eu sinto algo que está acontecendo também no Brasil. É algo que eu sinto já. O ano passado eu sei que eu falei sobre isso com vocês, mas é uma mensagem que ainda está muito forte no meu coração, que é essa sinergia entre as gerações que tem acontecido. E eu acredito muito forte que precisa, a sinergia, não sei se você sabe o que essa palavra significa. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida, daí um dia eu estava orando, e aí eu ouvi sinergia, daí eu falei, meu Deus, que medo, né? Não sabia se era o nome de um demônio, alguma coisa assim. Mas aí eu fui lá estudar, e olha o que é sinergia. Sinergia é quando você pega 2 indivíduos, tá? Então assim, tem aqui uma geração e outra geração, e quando você junta eles, então se você for pensar, essa geração vale por 1, essa vale por 1. Se eu juntar as duas, dá quanto? Vai, gente, vocês não sabem quanto é 1 mais 1? Daria? Isso, muito bem. Mas a sinergia me diz que a soma desses 2 indivíduos, na verdade, dá 3.
Na verdade, essa soma, ela não tem limites. Olha que loucura. E é quando duas gerações, então, trabalhando juntas, elas chegam mais longe do que se elas se somassem, se as forças se somassem, se fosse uma depois da outra. E sabe como é muito forte isso? Porque daí Deus estava me lembrando de Davi. Lembra do rei Davi? Eu não sei se você sabia disso, mas Deus dá o templo de Salomão, na verdade, para Davi. Davi escreve lá o projeto, Davi arrecada todo o dinheiro, Davi prepara tudo, mas Deus não deixa Davi construir. E Deus traz um motivo específico, mas o coração de Deus era trabalhar através das gerações. E Deus une então Davi e Salomão, duas gerações, para trazer à tona um projeto do coração de Deus. E o templo de Salomão, ele é tão forte, não pense que eu vou falar do templo lá de São Paulo, mas o templo de Salomão, essa revelação é tão forte, que foi uma revelação que Davi teve do trono do céu, sobre a adoração, e é o que então, é o que nos foi revelado, e até hoje, nós temos desfrutado de uma revelação de adoração, porque um dia Davi tirou da caixinha, porque um dia Davi teve, gente, olha que herança, olha que fantástico essa revelação, e essa sinergia, Deus tem, ele tem movimentado o reino de Deus, para nós trabalharmos em conjuntos. Queria que você abrisse comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vocês estão aí? Será que estão? Estão aí ou não? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim. Antes de eu subir aqui, a Júlia olhou para mim e falou: meu Deus, eu estou morrendo de sono. Eu falei: pelo menos você fique acordado e fale amém, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá, vamos para a Bíblia que é melhor. 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas novas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra ou o ministério da reconciliação. Até aí, queridos. Tá, a primeira coisa que Deus diz, que Paulo diz, Deus diz através de Paulo, é que nós somos novas. Vai, fala como se você acreditasse nisso. Nós somos novas. Então, se eu sou uma nova criatura. Só um pouquinho, galera. Tá muito calor. Obrigado, amigos. Tá, vamos voltar. Se eu sou nova criatura, significa que assim, uma nova criatura, pensa assim, você tem um cachorro, tá? E de repente esse cachorro se transforma num camelo. Ele não é simplesmente assim, eu vou refazer ali o cachorro. Não, ele se transformou numa nova criatura, é uma coisa completamente diferente. Você consegue entender que a nossa natureza carnal nos prendia num lugar onde Cristo nos tira, e Ele nos faz nova criatura? Velho, o que é isso? Uma criatura que vai usar o tênis do avô um dia e vai estar falando sobre ser nova criatura, sobre você entender que, queridos, eu preciso mesmo que você me acompanhe nisso. Não é simplesmente, gente, assim, antes eu pertencia ao mundo e eu queria fazer isso, agora eu estou na igreja, eu quero fazer. Não é isso, gente. Tudo muda, tudo muda. A nossa vida colocada em Cristo, quando nós estamos colocados em Cristo, nada mais importa, nada mais faz sentido a não ser Cristo. E aí Paulo diz assim, nova criatura, e são feitas novas todas as coisas. Daí quando eu li isso, meu Deus do céu, o Espírito Santo tocou muito meu coração. Porque quantos creem que tem algo novo acontecendo no Brasil e no reino? Eu creio também. E quando eu estava pensando nisso, eu falei: Deus, tem algo novo. Mas para a gente entrar nesse novo, eu não sei vocês, mas a nossa dificuldade em Floripa está sendo assim, a gente entende que a gente estava muito preso a uma estrutura, a gente estava muito preso a um sistema, sem a gente perceber que estava funcionando, mas assim, Deus estava tentando nos chamar a atenção para algo novo, e a nossa dificuldade é deixar esse sistema, para que a gente entre nesse novo. Só que sabe qual que é a nossa tendência, se nós não formos nova criatura? A nossa tendência é a gente estabelecer acampamento nessa coisa nova. Então antes, vamos supor, antes a bateria era o novo de Deus. Meu Deus, tudo sobre a bateria, tudo sobre a bateria. Agora é o púlpito. Não, é tudo sobre o púlpito. E a gente fica, então, a gente encontra Deus nas coisas. Mas o apóstolo Paulo, ele não diz que Deus fez algo novo. Ele diz que todas as coisas são novas. Então todo dia,
Olha só, todo dia, porque cada vez que você lê a Bíblia, querido, se você está lendo assim, Deus, Ele está fazendo nova, então existe algo novo que Ele está fazendo. Cada vez que você lê, existe uma revelação nova. E se Deus está fazendo sempre algo novo, como é que eu sei o que é novo e o que não é? Como que eu sei se isso aqui que está acontecendo é Deus ou não? E às vezes a gente fica nessa, meu Deus, parece que está indo muito rápido o reino, não sei mais, nossa, eu acho que aquilo ali não é de Deus não, eu acho que aquilo ali não, e a gente fica num lugar de medo onde a gente está muito apegado à nossa estrutura, a gente está muito apegado àquilo que era novo ontem, mas querido, hoje já não é mais novo, e amanhã já não vai mais ser novo, o que era novo de ontem, amanhã já não vai mais ser novo, faz sentido? Espero que sim, faz sentido, a galera falou não. Se hoje Deus fala para mim, eu tenho algo novo, amanhã, esse novo já não é mais novo, porque Deus tem algo novo. Faz sentido agora? Espero que sim. Então, o que eu entendo? Eu entendo que desde a criação do mundo, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. Eu entendo que o reino de Deus, e a revelação de Deus, e o novo de Deus, na verdade, não está em coisas, mas ele é um movimento que está sempre avançando. E que garantia que eu tenho que esse movimento é genuíno? Se eu tiver o Espírito que discerne as coisas espirituais, eu vou poder fluir, gente, e assim o mais incrível é que quando você entra nesse negócio novo de Deus, quando você entende essa novidade de Deus, você fica leve, parece que assim, um peso que você estava carregando, de uma estrutura, de um sistema, algo na sua mente, né, o Paulo diz que a gente precisa se renovar a mente não consegue comportar as coisas do Espírito, se a gente não renová-la através da palavra de Deus, mas existe uma leveza, porque o movimento de Deus, ele é leve, e ele vai avançando, e Deus vai te levando a lugares que você nunca imaginou, e queridos, eu queria muito desafiar vocês, muito pessoalmente, cada um de vocês jovens, sabe, queridos, óbvio que a gente não pode ser tanso e ficar acreditando em qualquer coisa que a gente escuta, mas a gente não é chamado para ficar julgando e apontando o dedo para o que é e que não é. Muitas vezes, eu lembro que, meu Deus, nossa, que engraçado lembrar disso. Tá, é uma coisa, foi mal, mas eu lembro que em 2009, eu e meu irmão, a gente estava nos Estados Unidos estudando lá, e quando a gente voltou, a gente estava usando calça skinny, né, eu lembro que a gente estava usando, e daí eu lembro que a gente comprou uma para o meu pai, e o meu pai foi numa conferência de pastores de calça skinny, cara, quando ele chegou, ele foi tipo muito criticado, muito assim, ele foi criticado, chamaram ele de várias coisas lá, assim, né, tipo, zoando na cara dele, mas alguns pastores falaram algumas coisas sérias, e eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém pode achar que uma calça é de Deus e outra calça não é de Deus? E você já parou para pensar que, é engraçado esse da calça skinny, porque a maioria aqui usa calça skinny, ou não sei, mas a gente faz a mesma coisa com outras manifestações de Deus, e a gente olha e a gente fala, não, mas na minha igreja acontece dessa maneira, então só pode dessa maneira, ou, pastor, você viu o que está acontecendo lá em Belo Horizonte, a gente tem que trazer aquilo lá para cá, queridos, a gente entende que o movimento do Espírito Santo, ele é constante, ele é único, ele é individual, e a gente entende que ele não está limitado a coisas, não são estratégias, não é o jeito que você se veste, não é o jeito que você fala, queridos, não é isso, mas é uma movimentação mais profunda, é um avanço do reino de Deus que precisa acontecer, para aqueles que entendem que todos os dias existe novidade de vida. E eu não tô querendo que você vire aí um hype, né, espiritual, tentando sempre saber o que é novidade, eu não estou falando disso, estou falando, foca no Espírito, que você não vai errar, cultiva o Espírito Santo, que Ele que vai te revelar, para de tentar decidir o que é novo e o que não é, o que é de Deus e o que não é. Deus, não existe mais coisas espirituais, isso é Velho Testamento, Novo Testamento são pessoas espirituais, é uma revelação mais profunda, gente. Eu acredito muito forte, a gente tem orado, e eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu na nossa igreja, e é algo assim, que talvez vai chocar alguns aqui, porque me chocou muito, e o Espírito Santo constrangeu muito o meu coração, mas algumas semanas atrás, a Miss Santa Catarina se batizou na nossa igreja, ela se converteu, ela teve um encontro com Deus, e ela se batizou, e foi muito emocionante o batismo dela, foi muito engraçado, ela ficava assim, sério, eu vou tentar achar o vídeo para mandar para vocês depois, gente, foi muito engraçado, foi muito, mas ela assim, ela tava chorando, tipo, ela é uma morenona assim, bem bonita, e ela se batizou, ela levantou toda feliz, assim, tipo, foi muito engraçado, a cena foi muito emocionante, e daí depois que ela batizou, ela tava conversando com o meu irmão, né,
e com a minha cunhada, e aí a irmã dela estava do lado, e ela apresentou, ela falou, essa daqui é minha irmã, ela é a rainha do carnaval aqui de Floripa. E a menina a menina ficou muito constrangida, assim, né? Daí o Gabriel falou, tá, e você não se batizou, você não quis se batizar? Ela falou assim, não, ainda não é a hora. E naquele momento o meu irmão falou que ele teve, assim, um sentimento muito forte, que ele dizia assim, ó, eu quero falar isso como um testemunho que vai confrontar a nossa mente, tá? Porque confrontou muito a minha mente. Até hoje eu não sei, ele falou para mim também, ele falou, até hoje eu não sei por que eu fiz isso, eu não faria isso em sã consciência, mas ele virou para ele e falou assim, olha, você não precisa sair do lugar onde você está. Naquele momento a menina ficou espantada, porque elas já tinham tido uma experiência com igrejas, e elas tinham sido muito machucadas. Então aquela menina o tempo inteiro estava de cabeça baixa, ela queria, dava para ver nos olhos dela que ela queria aquilo, mas ela não se sentia digna, porque o lugar onde ela estava colocada, ela sentia, não, olha, e na hora eu lembrei daquele testemunho, de Jesus com a mulher adúltera, e eu não estou dizendo que a mulher tem que continuar no adultério, mas o nosso trabalho não é dizer, ó, sai daqui e vem para cá, o nosso trabalho é fazer com que essas pessoas pertençam ao reino, o Espírito Santo é quem vai convencer, amém, queridos? Gente, eu não estou falando a favor, eu não concordo, não acho que o carnaval, eu acho que não tem nada de bom no carnaval, meu Deus, o nome já diz, né, carne-aval, acho que é isso. Bom, pelo menos essa foi a interpretação que eu tive. Mas sabe, queridos, mas e se Deus trouxer a rainha do carnaval, eu nem sei se tem carnaval, mas e se Deus começar a trazer pessoas assim, né, eu lembro que, sentado esses dias no meu quarto, eu falei pra Júlia isso, eu pensei, gente, honestamente agora, tá, se o Lula entrasse aqui agora, eu sei, eu também penso assim, mas é aí que Jesus me confrontou. Tá bom, então não existe igreja para o Lula. Então nós somos uma igreja que aplaude a prisão de um pecador. Nós somos a igreja que compartilha piadas. Eu falei para o meu pai isso. Não tenho vergonha de dizer isso, porque eu falei, ó pai, essas piadinhas que os pastores estão te mandando, que você está repassando do Lula, eu não concordo com isso, não gosto disso. Não, mas você tem que entender. Claro, não estou falando nada, né? Meu Deus, parece que meu pai. Não é isso. Mas, querido, você consegue ver? Olha só a perversão do nosso coração. Você acha que isso é um discernimento espiritual? Você acha que isso é uma revelação do Espírito? Aplaudir um pecador sendo preso? E Deus tem nos confrontado com isso. E quando você para pensar, você fala assim, meu Deus, mas está tudo errado, né? Eu e a Júlia, a gente tem falado muito isso, meu Deus, tipo, quando a gente pensa assim, agora eu vou ter um chão para ficar seguro, daí o Espírito Santo tira e fala assim, não, você vai continuar vivendo pela fé, você vai continuar vivendo cada dia de uma dependência do Espírito, mas vocês conseguem entender o momento que o Brasil está passando? E o Lula, ele precisa entender, não estou falando do Lula em específico, mas alguém como o Lula, que a igreja é o lugar para ele, que se o mundo não trouxe solução, se a corrupção, o partido político, nada, a igreja vai dar jeito, sim, o Espírito Santo, óbvio, né? Não a igreja. E querido, sabe, a gente precisa amar as pessoas verdadeiramente. É fácil eu enxergar Jesus na vida de vocês que estão aqui, meu Deus, fantásticos, orando, cheios do Espírito Santo, a gente recebeu palavras proféticas de alguns de vocês, o louvor é fácil ver Jesus em vocês, mas quem que vai arriscar ver Jesus lá fora em alguém? Quem que vai amar o próximo como ama a Deus? Se a gente ama, olha só gente, a Bíblia diz que se a gente ama a Deus, mas não ama o próximo, esse amor é falso. E vocês acham que a gente está amando a Deus, vivendo desse jeito que nós temos vivido como igreja? Precisamos de uma reforma urgente, eu sei, eu também estou nessa crise, tá? Eu estou compartilhando uma crise interna aqui, eu estou expondo o meu coração para vocês, porque é o momento que eu e a minha esposa estamos vivendo, mas a gente entende que o Espírito Santo ele está tentando tirar toda essa mentalidade, pastor, e é isso que eu sinto muito forte, pastor, que você e a pastora Nandi, vocês têm essa mente, vocês conseguem compreender, vocês têm mentes do Espírito, e vocês vão ser assim, eu já falei isso ano passado, eu acho para você, pastor, mas essa ponte entre as gerações, porque eu sei que, assim, para nós é difícil, mas para a geração de vocês, e né, para as pessoas que estão na geração de vocês, é muito difícil você ser o único às vezes, mas pastor, eu creio, Deus está levantando vocês, eu creio, porque assim, se fosse
É muito louco isso, porque Deus está se manifestando numa igreja que está fazendo 75 horas de oração, entendeu? Não é uma igreja que está não fazendo nada, não sabendo nada, não tem revelação, é uma igreja fundamentada em Cristo, é uma igreja que não abre mão dos princípios, queridos, é disso que a gente está falando. E eu acredito muito que vocês dois são chaves para a nossa nação, muito, 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 de todo o meu coração. Tá, Jeremias 7, 23 e 24. Gente, vocês estão aí ainda? Tá, olha lá. Deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me, é Deus, tá? E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Olha só, galera, Deus está se revelando a nós, e olha o que acontece dentro da igreja, com algumas pessoas. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Olha isso, velho. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Olha essa frase, galera. Essa frase não pode ser a nossa tatuagem de vida, tá? Não, tatuagem de vida é porque eu sempre falo, quando tem um versículo muito forte, eu penso, nossa Deus, eu tatuaria esse versículo, tipo, ele é a verdade da minha vida. Essa frase não pode ser tatuagem, ok? Olha lá, eles andaram para trás e não para frente. Vamos falar todo mundo junto? Andaram para e não para frente. Eu creio que Deus está trazendo um alerta para que nós não sejamos a igreja que anda para trás, que não se endurece o coração, porque Deus está falando, olha, eu estou endireitando, eu estou revelando, eu estou apontando, mas muitas pessoas, muitas igrejas, muitos cristãos estão fechando, é muito triste isso, porque às vezes são pessoas que, meu Deus, são fantásticas, cheias de dons, cheias de talentos, mas elas decidem fechar o coração, e elas andam para trás e não para frente. Essa igreja não é uma dessas igrejas, que isso fique bem claro. Vocês não são daqueles que retrocedem. Mas eu estou dizendo que isso acontece no reino. Isso é uma realidade que acontece e que nós precisamos cuidar do nosso coração para que a gente não seja essa igreja. Mas lá em 2 Coríntios que a gente leu, já estou acabando, galera. Vocês aguentam um pouquinho mais? Tá. Lá em 2 Coríntios, depois que o apóstolo Paulo fala, vocês são novas criaturas, e tudo novo se fez, ele fala, e Cristo reconciliou vocês. Sabe o que significa reconciliou? Significa literalmente, você transformar alguém que era inimigo em amigo. Isso é o significado literal da palavra reconciliação, transformar o inimigo em amigo. Mas o significado teológico dessa palavra significa ainda mais profundo. É você reposicionar alguém na graça. Vixe. É você reposicionar alguém na graça. Jesus nos reposiciona na graça. Ele nos dá uma nova posição. Antes nós estávamos aqui, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer, eu preciso dar, eu preciso ser. Meu Deus, o tempo inteiro. De repente Cristo nos tira desse lugar. Sabe aquele brinquedo que pega? Ele nos tira daquele lugar e Ele nos posiciona no lugar onde, meu Deus, Jesus já pagou o preço. Caraca, Jesus já fez tudo por mim. Eu tenho acesso a tudo. Tudo é nosso, nada mais importa. Cara, olha só, Paulo, ele é tão fantástico, que ele fala, olha, então vocês foram reposicionados, reconciliados por Jesus. E aí Paulo responde a pergunta de muitos de nós. Muitos de nós estão perguntando, qual que é o meu ministério? Qual que é o meu ministério? Qual que é o meu chamado? Paulo diz, e aí lhes foi dado o ministério da reconciliação. Aí eu te pergunto, quantos aqui têm vivido esse ministério? Onde você tem reposicionado outras pessoas na graça, onde você tem conseguido abraçar o Lula, tirar ele de um lugar de desgraça, onde ele é inimigo, e você tem trazido ele para uma posição de amigo. Quantos de nós temos vivido essa revelação? Porque a gente quer o novo de Deus, a gente quer ser nova criatura, mas a gente não entende que junto com isso, Deus está nos chamando a ajudar outras pessoas que estão onde nós um dia estivemos. Nada difere a nossa vida da vida de outros pecadores. Você não pode nivelar ou se colocar à frente, ou eu sou menos pecador, mais pecador. Não existe isso, queridos. Todos nós somos imperfeitos. Então nós não podemos dizer quem merece e quem não merece ser reconciliado por Cristo. E o nosso ministério se torna a reconciliação, reposicionar pessoas. Gente, é muito incrível isso. Eu acredito muito forte que essa movimentação do reino de Deus é o que vai se tornar realidade na vida de cada um de nós. Eu acredito na igreja.
Eu acredito que mesmo um país que tem mais de 50 milhões de cristãos, gente, é um absurdo isso, tá? Mais de um quarto da nossa nação é cristã. E olha o jeito que o país está. Que Cristo é esse que não está fazendo nada? São pessoas que não estão entendendo a posição que Cristo está nos colocando. São pessoas que estão tentando alcançar o céu da terra, estão tentando merecer, estão tentando fazer, construir uma torre para tentar chegar às alturas. E Deus está falando, eu já fiz, eu estou posicionando vocês aqui, vão e tragam outras pessoas para o mesmo lugar onde eu estou colocando vocês. Fecha os teus olhos, queridos. Não dorme, tá? Na verdade, fica em pé para você não dormir. Pode fechar os olhos, mas ficar em pé. Cara, é muito legal, tipo... Não me entenda errado, mas é muito legal dar direções aqui de cima. Tipo, você fala, levanta, senta, tal. É legal, é legal. Eu acho legal. Mas em amor, eu faço isso em amor, hein? Quero ler um versículo para vocês. Pode fechar o olho ou ficar com ele aberto se você quiser. Só não dorme, lembra disso. Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías, ele é bem claro, ele não fala assim, para de pensar no passado, ele fala, esqueçam o passado. Você consegue entender isso? A gente precisa esquecer o que passou. A gente precisa, queridos, óbvio que a gente precisa entender que nós estamos sendo conduzidos, nós estamos vivendo cada dia uma revelação, nós estamos sim, mas queridos, para a gente entender o que está por vir, a gente precisa parar de olhar para trás. Queria te perguntar uma coisa, uma igreja que vive de uma revelação passada, uma igreja que vive do passado, precisa de fé? Você precisa de fé para viver no que você já está vendo? A igreja que precisa de fé é uma igreja que está olhando para frente, é uma igreja que não sabe onde vai pisar, é uma igreja que não sabe aonde Cristo está levando, mas é uma igreja que tem certeza do lugar onde está posicionada. E com Cristo nós governamos todas as coisas. Queridos, eu não sei você, mas eu não quero ser uma igreja sem fé, que olha para trás e vive de uma revelação passada, e vive de interpretações passadas, e vive daquilo que já se foi, daquilo que já se passou. Eu entendo o que Isaías falou, e eu estou esquecendo-me do passado, e olhando para frente, e exercendo a minha fé. A gente tem vivido muito de Deus, assim, muitas coisas de Deus. Amanhã eu vou compartilhar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida pessoal, minha e da Júlia, mas existe uma história na igreja, sabe, queridos? Eu falei do meu avô, o cara do sapato, e o meu avô, então, ele não era cristão, né? Ele se converteu, largou tudo que ele tinha, inclusive a noiva, daí casou com a minha avó, né, que se tornou a nova noiva dele, e está casado até hoje, não está morto, e daí eles casaram, deixaram tudo, e eles começaram então a ir pelo Brasil implantando igrejas, e eu estou usando o sapato deles, está entendendo, né? E aí ele começou a ir pelo Brasil, né, enfim, ele implantou muitas igrejas, fez muitas coisas fantásticas, meu avô é um cara fantástico, e ele viveu muitas revelações, e às vezes eu sento, cara, na casa do meu avô, e meu avô começa a contar as coisas que ele fez, as coisas que o Espírito Santo fez através dele, eu falo, meu Deus, vô, eu começo a chorar, é incrível ouvir tudo, mas sabe, queridos, sabe o que eu entendo quando eu ouço meu avô? E quando, às vezes eu olho para trás na minha vida e eu falo, meu Deus, como é que... Enfim, eu entendo assim, Provérbios capítulo 4, versículo 18, Salomão, palavras de Salomão, ele diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu também aprendi esse versículo com a minha avó, talvez você aprendeu com a tia da Salinha, alguém. A gente sabe esse versículo de cor, mas olha só, olha que forte. A vereda do justo, o que é vereda? Vereda é caminho. Quem é o caminho do justo? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o caminho? A vereda do justo, Jesus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser... Nossa, velho, não sei se já está pegando. Mas o meu avô, ele caminhava numa revelação,
E ele foi fiel à revelação que Deus estava dando para ele continuou caminhando. Só que eu comecei de um lugar onde o meu avô, ele já me impulsionou, os meus pais me impulsionaram, os pastores estão nos impulsionando. E queridos, nós como geração não vamos parar. A gente não vai olhar para trás e falar, olha que linda a vereda do justo. Jesus está aqui na nossa frente se revelando mais. Existe mais iluminação, existe mais revelação de Jesus. E quanto mais eu prossigo na revelação de Cristo, mais iluminado Ele está. Nossa, cara! A iluminação de Cristo que é trazida para nós através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que ele é essa luz que ilumina Jesus, e a cada dia, queridos, sabe, a gente tem que olhar para uma conferência como essa, eu sei que a gente recebeu muita coisa, meu Deus, muita palavra, muita revelação, e sabe, a gente precisa pegar tudo isso, digerir, para que a gente não fique parado numa revelação que a gente já tem. A gente precisa prosseguir, queridos, prosseguir de fé em fé, de glória em glória. A cada dia, o Espírito Santo quer se revelar mais. Fecha os teus olhos agora.